Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio da PT Robotics TV desta semana. No episódio desta semana nós vamos apresentar o Intel Edison. O Intel Edison é um dos computadores mais pequenos que eu já vi. Ele tem dentro deste pequeno chip um Atom, temos 1 GB de RAM, temos 4 GB de memória flash e temos placa de rede wireless, temos com as normas A, B, G e N, temos ainda Bluetooth e cerca de 40 pins de entrada e de saída, todos disponíveis através deste conector Rose esquisito de se utilizar. Ora bem, este é o módulo Edison da Intel. O módulo Edison da Intel vem no seguimento da Intel ter uma plataforma para desenvolver sobre a internet das coisas. Eles têm todos os processadores que nós conhecemos, desde os processadores para PC até aos processadores para sistemas dedicados. Este é um deles. O Edison é um pequeno computador que nos possibilita dotar os nossos dispositivos ou aquilo que venhamos a construir de capacidades de ligação à internet e assim desenvolvemos produtos à volta do conceito da internet das coisas. Ele tem todas estas funcionalidades, mas só o módulo em si nós teríamos que desenvolver uma placa e assim não conseguimos, não é tão fácil de utilizar como é um Arduino. E também não tem a mesma abordagem que tem um Raspberry. Nós mandámos vir dois modelos diferentes, duas boards de desenvolvimento diferentes, ambas vêm com o microprocessador, o Edison. Eu não lhe posso chamar o microprocessador porque o microprocessador que está lá dentro é um Atom. O microcontrolador que suporta as entradas e saídas do Atom é um Quark igual ao da Galileu, que já viram aqui no outro episódio. É este sistema, este SoC, por assim dizer, se é que podemos dizer, esta placa, este pequeno computador que nos possibilita depois tudo integrado, desenvolvermos sobre ele. Para desenvolvermos sobre ele, nós temos duas placas. A primeira é esta Breakout Board. Podem ver que ela é pouco maior que o Edison, mas permite-nos, dá-nos as funcionalidades básicas para nós podermos começar a desenvolver sobre ele. Toda esta informação está diretamente no site da própria Intel, na página do Edison, e eu tinha aqui um documento aberto que mostra o layout e a disposição da placa. Todos os pinos de entrada e de saída estão disponíveis nesta zona central e depois temos, como veem ali também pela imagem, a hipótese de ligarmos uma bateria nestes dois pinos, diretamente uma bateria de LiPo de 3.7 volts. Este jumper que vem aqui permite-nos ligar um termista a baterias que vêm com sensor de temperatura e pode ser utilizado. Se eu não precisar, ponho o jumper. Se eu quiser utilizar, tiro o jumper e ligo diretamente o pino da resistência de temperatura que está dentro da bateria e assim posso controlar. Porquê? Porque dentro do próprio módulo, neste caso da Breakout, existe um carregador de bateria que eu posso utilizar para tornar esta placa totalmente autónoma e colocá-la, por exemplo, na roupa, colocá-la dentro de um dispositivo, e esse dispositivo depois tem conectividade de rede e que tem todo um computador a trabalhar de uma forma muito simples e quase imperceptível. Coisa que nós não podemos, por exemplo, fazer com o Raspberry. Um Raspberry serviria para utilizarmos também desta mesma forma, mas um Raspberry está mais vocacionado para parte de desenvolvimento a nível de PC, de computador. Neste caso, este está mais indicado para a parte de sistema embebido. Até porque, e agora as más notícias, o Edison, apesar de ter um Atom x86, não tem saída de vídeo, nem nos permite, por exemplo, correr o sistema operativo Windows. Se eu quisesse correr o Windows, teoricamente poderia, mas a Intel não suporta. Eu ainda não entendi muito bem e fiquei um bocadinho desiludido
com isto. Tinha grandes expectativas, eu já sabia, mas tinha grandes expectativas que finalmente viesse uma plataforma para prototipagem, mas que me permitisse correr o Windows. Acho que seria interessante. Existem imensas coisas que nós podemos utilizar à volta do Windows. O Windows nem tudo é mau, é um sistema operativo muito bom, mas, por exemplo, a nível de periféricos, se eu quiser utilizar uma impressora normal, utilizá-la em Linux é sempre mais complicado, mais a mais num sistema embebido. Tendo aqui a hipótese de correr um Windows, nem que fosse o velhinho XP, acho que seria uma jogada interessante dos dois fabricantes, tanto da Microsoft como da Intel, e mudaria muita coisa no futuro. Tenho pena, no entanto, o Linux é uma plataforma muito mais estável, muito mais eficiente a nível de recursos e, como é óbvio, é indicada para isto. O Linux que vem no Edison, a imagem é o do Yocto, e é feito diretamente para Pronto, ele é feito para várias plataformas e uma delas é o Edison. Esta breakout board, nós temos, para além da parte da bateria que vem aqui, temos aqui um jumper que permite alimentar a placa até 11 volts. Eu posso colocar ali 11 volts e depois a secção de regulação trata de dotar a placa da energia. Mais uma má notícia, a lógica de entrada e de saída do Edison nesta placa é de 1.8 volts. Eu não posso utilizar circuitos a 3.3, que muitas vezes já é considerado praticamente o normal, e os 5 volts, que é o clássico, não posso utilizar diretamente nos pinos. O Edison, ele encaixa a ficha Heroes, encaixa diretamente assim, ele depois tranca suavemente e temos que colocar depois as duas porcas que vêm e selamos a placa, portanto fica fixo o Edison. Temos duas fichas USB e uma delas é OTG. Esta ficha que vem aqui é ligeiramente diferente, isto é a ficha micro USB normal, esta é a ficha micro USB, mas com a possibilidade OTG. A vantagem do OTG é que eu posso passar a utilizar o Edison como anfitrião de um dispositivo. E eu posso ligar, por exemplo, um teclado ou um dispositivo externo a ele. A outra ficha está ligada diretamente a um conversor série da FTDI, porque é a parte da consola em que eu posso configurar o Linux e fazer uma gestão diretamente, por exemplo, através de um terminal, como o próprio terminal do IDE do Arduino, ou o TeraTerm, ou o PuTTY, e eu posso ligá-lo diretamente e fazer a configuração do Edison por linha de comandos. A outra ficha é ligada diretamente ao Edison, mas não é a da parte da consola, é a própria do Edison para controlar um dispositivo no exterior ou até mesmo ser programado. Esta é a breakout board. Aqui estão disponíveis todos os pinos que o Edison nos manda cá para fora. Ele está descrito aqui na folha de características, todos os pinos e para que servem e onde é que podemos ligar o quê. Convém ler, isto não é uma placa tão robusta como é o Arduino, é muito mais potente, mas é uma placa mais sensível. Assim que nós colocarmos 3 volts, que seja num daqueles pinos, damos conta logo do processador, e ainda é uma placa que, devido às funcionalidades, tem um custo bastante acima de um Arduino. É pena. A placa em si não é cara, o Edison em si não é caro, e é bom que a Intel o mantenha relativamente barato, mas o conjunto com a placa de desenvolvimento já é mais dispendiosa que um Arduino. Portanto, quando nós utilizamos, temos que utilizar a lógica de 1.8 volts ou um circuito de um level shifter que me permita colocar ou utilizar circuitos a 5 volts, e isso existe nas famílias lógicas, e assim ligar o Edison de 1.8 para 5 ou de 1.8 para 3.3. Esta é a breakout para o Edison. A outra placa, e esta é, que na minha opinião é a mais indicada para o desenvolvimento, é também ela a breakout board, mas para Arduino. Não é para Arduino, é para Shields Arduino. Porque esta placa dá-nos a vantagem de poder utilizar lógica já de 5 volts. Eu posso utilizar diretamente com o Edison circuitos a 5 volts e assim, despreocupadamente, não danificar a placa. Despreocupadamente, QB, não é? Mas não danificar a placa.
Todos estes circuitos que vêm aqui são o conversor analógico digital e os level shifters que eu falei há pouco, que permite utilizar o Edison no modo de 3 volts ou no modo de 5 volts. Na realidade o Edison continua a funcionar a 1.8, mas a placa ou a parte do shield passa a trabalhar a 5 volts e assim possibilita-nos, por exemplo, utilizar um shield para Arduino, e é com isso que eu vou demonstrar. As fichas micro USB são exatamente iguais às da Breakout, só que em vez de termos uma OTG deste lado, temos um interruptor que me permite ter uma ficha tipo A fêmea para ligar um dispositivo externo ou alterar e ligar diretamente a uma ficha micro USB e assim ligá-lo diretamente ao Edison, e é por aí que eu descarrego os programas. Esta ficha é a ficha da consola, semelhante à que está aqui deste lado. Alimentação de 12 volts, diretamente, o circuito. Temos também a bateria à mesma. Eu posso alimentar esta placa também com uma bateria LiPo. Estes jumpers que vêm aqui estes permitem configurar depois os pinos de entrada e saída, e estes permitem configurar os PWMs. Ele só tem 4 PWMs, enquanto o Arduino tem 6, mas eu posso dizer onde é que quero rotear esses PWMs. Ambos os Edison, aliás, eles são iguais. O módulo que vem com esta placa e o que vem com esta já tem antena integrada, já tem tudo, e ainda tem o conector UFL para eu poder ligar uma antena externa se assim quiser. Estes interruptores, nós temos o do reset para o shield, temos o do reset para o próprio Edison, o do power, que não é preciso ele ligar assim que nós arrancamos, mas podemos querê-lo pôr a dormir, porque uma das vantagens de utilizar uma plataforma tão potente como esta é o baixo consumo de energia. Ele consome muito pouco, ele chega a consumir 200 mAh, não sei se já tinha referido isto, e em carga, ou seja, com cálculos muito pesados em que ele puxa, aí ele pode ir até ao meio ampere. Esta placa, mesmo a uma velocidade menor, tem mais poder de cálculo que tem, por exemplo, um Raspberry single core. No entanto, o Raspberry tem a vantagem de que é um computador já completo. Este é uma plataforma mais embebida, mais para ser colocada com outro tipo e para ser implementada com outro tipo de equipamento. Só para terem uma ideia de uma aplicação simples, portanto, uma aplicação que é óbvio que serve num dispositivo destes e que lhe encaixa que nem uma luva, é uma ligação à rede. Então, o que é que eu fiz para demonstrar o Edison neste episódio? Construí, à custa de 2 dos exemplos, um pequeno servidor web que se liga, neste caso utiliza a rede wireless do meu telefone, portanto eu podia ter isto a funcionar num local qualquer, e posso controlar, ou seja, ligar e desligar algo à distância. Eu podia ter posto aqui as lâmpadas que viram no episódio passado, mas penso que é mais fácil com um LED e com um shield diretamente para o Arduino. Eu tenho aqui um shield LCD para Arduino. Eu vou ligá-lo diretamente aqui na placa. Este será o aspecto. Eu agora tenho que virar ao contrário, porque o shield fica inverso com o Edison, portanto as letras do Edison ficam ao contrário, mas o shield vai ficar com as letras direitas. E aquilo que eu vou fazer é um pequeno programa. O IDE é igual ao IDE do Arduino, só que é um porte, ou seja, a Intel agarrou no IDE à semelhança da Galileu e modificou para a plataforma deles. Eu não posso programar um Arduino com o IDE do Edison, e com o IDE do Arduino eu não posso programar o Edison. Então, o que é que eu preciso mais? Preciso de alimentá-lo, já com todos estes acessórios e com toda esta placa. A alimentação USB já não chega, e então eu tenho que alimentá-lo neste caso, eu tenho uma fonte externa aqui em baixo de 12 volts, e vamos ligar a placa. Portanto, ela aqui não vai fazer nada, porque ela ainda não tem o programa carregado, ela apenas liga a luz da energia. Eu ainda vou programá-la. Notem uma coisa, eu não vou incluir aqui no vídeo a atualização da imagem Linux que está dentro do Edison, mas é uma coisa que convém fazer. E está também explicada diretamente na página da Intel. Nós temos aqui este Getting Started, foi por aqui que eu aprendi também a carregar a imagem. Explica muito bem como montar a placa, como carregar um primeiro programa e carregar a imagem. A imagem tem ali uns passos, mudar de uma ficha para a outra, porque temos que ir à consola, depois mandar ele atualizar e descarregar os ficheiros. Quando nós ligamos o Edison ao PC, inclusivamente, e vão ver aqui, ele cria-me uma unidade de armazenamento USB, e eu posso passar lá para dentro os ficheiros. Portanto, ele vai aparecer aqui a qualquer momento, e eu tenho aqui o Edison, não tenho nada lá dentro, mas para carregar
depois a imagem, com todos os 6 Linux da imagem que preciso para pôr o Edison a trabalhar, convém, isto não para quieto, convém atualizar para a última imagem, porque há sempre aquela relação entre o desenvolvimento e a placa, e as correções de erros são feitas e convém nós acompanharmos sempre. Qual é a página? A página da Intel tem tudo aquilo que eu preciso, desde o IDE a todos os fecheiros de documentação, está tudo aqui na página da Intel. Um dos exemplos foi este Simple Web Server. Nós, se lemos o código, parece que foi feito para o Arduino. Aliás, ele em tudo foi feito para o Arduino, só que eles modificaram-no para correr no Edison. E aquilo que vai aqui acontecer é, eu tenho aqui um programa é esse que já o fiz, como é óbvio. Ele vai utilizar o meu telefone com esta password e vai criar um servidor que me vai permitir ligar e desligar o LED do pin 13, que neste momento está ligado por defeito, e inclusivamente mandar uma mensagem para o ecrã, tudo isto através da internet. Portanto, eu tenho o Edison ligado ao telefone e o computador depois vai ligar por IP diretamente ao telefone. É óbvio que estamos todos dentro da mesma rede. Na internet teria que haver roteamento nos aparelhos que depois ligariam para chegarmos à placa noutro ponto distante. Portanto, isto é como nós acedemos a um computador remoto. Aqui está tudo dentro da mesma rede, eu podia ter vários Edisons espalhados pela minha infraestrutura e então controlar esses dispositivos. Portanto, o programa que eu depois disponibilizo é baseado nos 2 exemplos, o do LCD e o do servidor web. Eu tenho que verificar se o Edison está devidamente ligado. Ele aparece, neste caso, como uma ligação USB. O próprio IDE identifica, portanto, Edison e depois o serial port COM27. E vamos carregar o programa e vamos fazer upload. Então ele vai começar a compilar, vai descarregar. Já descarregou, entretanto ele vai arrancar com o programa e nós vamos ver a qualquer momento, exatamente, o programa a inicializar. Neste momento o programa está a tentar adquirir endereço a partir do meu telefone. Eu tenho aqui mensagens diretamente na consola. Ele deveria de estar a passar. Exatamente, e portanto aparece ligação por Wi-Fi. Isto foi uma mariquice que eu fiz, e o IP do Edison é este que aparece aqui na mensagem da consola de diagnóstico. Eu posso abrir aqui uma nova janela, 172.20, portanto basta ir a http, // 172.20.16.6 e carrego. Quando eu faço isto, vou parar diretamente à página do Edison de configuração que pode ser ou não feita. Isto quando nós fazemos, depois mudamos a password de root quando fazemos a ligação por linha de comandos. Notem, eu fiz ainda aqui outra modificação que foi dizer que o servidor web corria não no porto 80, que é o porto normal web, para ligações HTTP, mas sim no porto 81 e assim ele saltar por cima desta página. E passamos a ter aqui uma página super simples que me permite ligar e desligar o pin 13 e ao mesmo tempo aparece a mensagem no ecrã. Portanto, eu posso, neste momento, exatamente, ele está desligado. Se eu carregar aqui, eu liguei o LED remotamente pela rede. Quem diz o LED dizia outro dispositivo qualquer. Portanto, eu podia fazer isto remotamente ou até ler do Edison para mim. Portanto, isto facilita em tudo este desenvolvimento. E se eu quiser, posso desligar. E já viram que o que se altera é aqui o endereço. E isto passa tudo pela rede do wireless. Portanto, isto está tudo a trabalhar por wireless. Eu posso, neste momento, até desligar o Edison daqui da ficha USB. Portanto, não é nada que eu esteja a enviar para o Edison. Tudo isto funciona por wireless neste momento. Ele está ligado à rede Wi-Fi e eu posso ligar, desligar. Eu já fiz para aqui a geneira. Pronto, exatamente. Eu não devia ter feito isto porque desliguei a placa. Mas o princípio fica aqui. Portanto, ele liga e eu depois posso controlar diretamente. E tudo isto com um sketch Arduino. Isto era todo o código que depois é passado quando eu consulto a página.
Portanto, eu aqui, quando ao desligar e desligar o cabo, encravei a placa. Portanto, de qualquer forma, ficam aqui com a demonstração do Edison. Aconselho a verem os exemplos na própria Intel, são bastante interessantes. E ele encravei aqui a placa sem querer e passamos, vamos guardar aqui o programa, que eu já tinha alterado, e vamos passar aqui ao Bitscope. Então, vamos fechar aqui este. Vamos ter aqui o Edison. E vamos passar ao Bitscope. Ora bem, o Bitscope vem nesta pequena caixinha, é um osciloscópio baseado em PC. Eu sei que não é uma grande novidade, um osciloscópio baseado em PC, mas o que este tem de interessante é que pode ser utilizado com a Raspberry. Eles têm o software feito diretamente para não só PC, Mac, Linux, no caso Raspberry, mas funciona diretamente na própria placa. Ou seja, eu posso, com um Raspberry relativamente low cost e um monitor, construir um osciloscópio. Estamos a falar aqui de uma placa de 100 e poucos euros, e ela é só interessante não só porque corre no Raspberry, mas porque também ela é um analisador lógico. Ou seja, eu posso utilizar este osciloscópio como analisador ou como osciloscópio, e até os dois em simultâneo, e é o que torna interessante. Ela vem, as ligações são feitas diretamente aqui dentro deste head. Ela é baseada num DS-PIC, que é um processador de DSP da microchip, e funciona por USB. Eu ligo-a ao PC desta forma. O objetivo é torná-la, em parte, um pouco à prova d'água. É óbvio que isto não é totalmente à prova d'água. Vamos dar aqui a volta. Mas está todo isolado, tudo isto é borracha, e eu tenho tudo, portanto a placa está hermeticamente selada, exceto pelo lado da ficha USB, mas depois todo o resto está na manga e está bem construído, na minha opinião. Possibilita inclusivamente a ligação ali aos pinos de configuração. Esta placa corre não só nestes sistemas operativos, mas nós podemos até desenvolver software para ela, porque eles possibilitam-nos a biblioteca. Acompanha com as famosas pinças de circuito. Ele vem com 10, o que é uma mais-valia. Vem um pequenino cartão de configuração. Ele, e o cabo mini USB. E ele, como analisador lógico, é interessante porque ele também analisa protocolo. Ou seja, eu posso, com esta placa, analisar diretamente um barramento I2C, um barramento SPI, CAN, etc. O software é obviamente gratuito, podia não ser, mas é gratuito. Aqui temos a parte que eles mostram como funciona com Raspberry, e é uma mais-valia realmente num dispositivo de medida. As características, portanto, 20 MHz de largura de banda, 40 megasamples, tem os dois canais analógicos, mais 6 digitais que eu posso utilizar em simultâneo com os analógicos, e descodifica uma quantidade enorme de barramentos diferente, conforme vem aqui na imagem, e é leve, pode ser utilizado. Eu posso agarrar nisto, levar com a minha breadboard e desenvolver no PC, ter até o Raspberry ligado ao monitor como uma plataforma de desenvolvimento. E tem outra coisa interessante, que há um programa que me permite tornar o Raspberry um servidor da placa. Ou seja, eu consultar o osciloscópio pela rede através do Raspberry. Muito interessante. Não se vê muitas vezes. O software eu já o descarreguei, isto é a parte do Edison, eu vou fechar. Eu queria fechá-la. Está aqui. Portanto, temos aqui o Bitscope DSO. Vamos ligá-lo, ele já está configurado, assim, ok. Quer dizer, para nós verificarmos sempre se temos a última versão do software. E, entretanto, ele vai carregar o programa. O programa tem este aspecto, ele começa a pescar porque começa à procura dos sinais a nível do trigger no osciloscópio, ele começa à procura de toda essa informação, e
O software está muito interessante porque ele também tem um gerador de funções, ou seja, eu tenho aqui uma quantidade enorme de equipamentos que posso utilizar em simultâneo através de uma só placa. Eu vou fazer aqui uma ligação entre o gerador de funções que está ligado neste pino. Portanto, isto encaixa. Isto é um jumper normalíssimo e eu vou ligá-lo diretamente aqui, só para verem depois ele a gerar uma onda e a adquirir esse mesmo sinal da onda. Tem algumas limitações quando comparado com o osciloscópio de bancada. Não aguenta tensões muito altas, as pontas de prova, para nós utilizarmos pontas de prova BNC, já teríamos que ter um adaptador de jumper para aqueles pinos, o gerador de funções só vai até 3.3 volts, não vai mais, mas para um trabalho de prototipagem, muitas vezes à volta de uma breadboard e com um PC ao lado, é a única coisa que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. E esta ferramenta está muito, muito, muito interessante. Eu posso ligar, por exemplo, aqui o gerador de ondas. Neste caso, tenho aqui uma sinusoide. Posso ajustar a frequência. A frequência é óbvio que está limitada a uma determinada gama. Eu não tenho um gerador pleno como um gerador de bancada, conforme eu tenho aqui. Mas para fazer alguns trabalhos e fazer alguns testes, até mesmo para áudio, torna-se interessante. Ele também tem um analisador de espectro, eu também posso ver isto. E que é aquilo que eu acho bastante interessante, é ter os dois a funcionar em simultâneo. Ou seja, eu posso carregar aqui, portanto aqui o Dual, ele que tem os dois canais com a mesma base de tempo, o Mixed, ele vai buscar o analisador lógico e, ao mesmo tempo, o osciloscópio. E podem ver que é óbvio que pelos sinais uma onda sinusoidal, quando colocada aos pinos do analisador lógico, eu costumo dizer esta palavra, não tem o mesmo comportamento que tem no osciloscópio. Eu posso, inclusivamente, até colocar a onda quadrada, e agora sim já veem que ela se aproxima. Eu posso aumentar ainda mais a frequência, posso aumentar ou diminuir, neste caso, o número de volts por divisão, a base de tempo, aumentá-la e diminuí-la para ter mais ou menos detalhe. E reparem que tudo isto é acompanhado pelo analisador. Portanto, eu tenho os dois a funcionar em simultâneo e posso até, pura e simplesmente, fazer apenas a lógica. Portanto, eu podia estar a trabalhar só com circuitos digitais e, se queria ver, só a lógica. Algo que, mesmo não sendo uma ferramenta profissional com um espectro muito grande, mas são 20 MHz de frequência que ele consegue mostrar e nisso é muito, muito, muito interessante. E o analisador também, até a nível da descodificação dos barramentos. O software é gratuito, funciona inclusivamente no Raspberry, não me canso de dizer isto, porque acho que é, na minha opinião, uma mais-valia. Deixo-vos aqui com uma plataforma que vai dar muito que falar no futuro. Espero que a Intel mantenha esta plataforma. Ela tem muita potencialidade, mas já sabemos que muitas vezes as coisas, se não ganham tração, acabam por se perder. E deixo-vos também com um osciloscópio que chegou esta semana à PT Robotics, que é uma ferramenta muito interessante, bastante mais económica, com um osciloscópio de bancada e polivalente, não só a nível de funcionalidades, tem aqui várias ferramentas numa só, como podem ver, a funcionar em simultâneo e que podem ser, inclusivamente, volto a dizer, não me canso de dizer, que funciona com o Raspberry. Obrigado por terem assistido a mais um episódio da PT Robotics TV e vemo-nos na próxima semana com mais novidades que continuam a chegar aqui à loja. Até à próxima semana.